Bom dia, meus amores. E aí, como é que vocês estão? Gente, graças a Deus, né? Iniciamos mais uma semana com as graças de Deus, com o amor que Ele prepara toda semana para nós, né? Com muita saúde. Espero que todos estejam com muita saúde. Graças a Deus aqui também permanecemos com saúde. E não esqueci, falei para vocês que nessa semana, nas segundas-feiras, eu sempre trarei uma mensagem motivacional para vocês, tá? E não foi diferente, tá bom, meus amores? Não foi diferente. Hoje eu trouxe a mensagem motivacional para vocês, mas essa mensagem é um pouco sobre minha autoria, tá? E fala um pouco sobre a nobreza da educação. Então, uma frase que eu trouxe para vocês é: a educação é o ato mais nobre na formação de uma sociedade. Então, que ato lindo, né, meus amores? Vamos parar para refletir assim, que ato lindo, que ato de amor. Quantas pessoas se comprometem é muito amor, a cuidar, a incentivar, a apadrinhar os valores, as formações. Porque nós, professores, fazemos tudo isso com muito amor. Fazemos com muito amor. Assim, queremos muito cuidar de vocês, formar valores. Eu quero muito formar valores. Queremos muito formar valores de todos os meus alunos. Independente de qual seja a turma, o que queremos mesmo é construir valores. Construir adolescentes, jovens, crianças, adultos com valores étnicos, valores morais, e aguçar a sede de conhecimento, a sede de vontade de vocês quererem trabalhar relacionados com conteúdos, quererem conhecer mais e mais. É essa a nossa esperança, é essa a nossa importância de você querer trabalhar, querer conhecer mais e mais sobre determinado conteúdo. No caso, nos meus conteúdos direcionados à língua portuguesa, mas tem outros conteúdos, matemática, ciência, química, em diversos valores, né? E aí, nós não poderíamos ser diferentes. Eu trouxe essa frase para a gente refletir um pouco se realmente estamos dando valor a todo o amor que é depositado, se estamos deixando transpassar o amor quando queremos falar sobre algum assunto direcionado ao conhecimento daquela disciplina. Porque a gente carrega amor. Nós, professores, levamos amor até vocês. E espero que o nosso amor transpasse as telas dos monitores de notebook, as telas de celulares, os tablets, da TV, quem assiste na TV, tá? Chega até aí, a casa de vocês. Com muito amor para dar, com muito amor para se trabalhar. Porque daqui, do lado de cá, eu deposito muito amor naquilo que faço. Eu deposito muito amor e muita fé para que nós podemos passar por esse isolamento de uma maneira leve, e que já nós iremos voltar para a sala de aula, mas com outros pensamentos, com outros requisitos. Tá bom? E que essa segunda-feira possa ser abençoada, agraciada com as bênçãos de Deus. Que nós podemos iniciar uma semana de bênção, de graças, tá bom? E levando uma formação de qualidade para casa de vocês. Porque é isso que eu desejo todos os dias. Levar uma educação de qualidade, uma formação de qualidade para formar homens e mulheres no futuro de classe, de coerência, de valores. Quando eu digo classe, não é classe social não, mas é classe de conhecimento. Classe abordar conhecimentos e valores, tá bom, meus amores? Então hoje nós iremos trabalhar os conteúdos direcionados ao estudo linguístico. Iremos falar sobre os morfemas, iremos trabalhar as partes das morfologias, tá? E aí vocês vão conhecer radicais,
vogal temática. Dá uma revisada, né? Porque a gente já conheceu em outros anos, a gente já deu uma estudada sobre os morfemas, tá? Então, ó, o que é os morfemas? Quem é o morfema? Nada mais é do que a parte gramatical que estuda a morfologia, que estuda a classificação, a estrutura de uma morfologia. Então, quando o livro deu algumas palavras, e é muito bem marcadas essas palavras: inseticida, motorista, lua, sorrimos, agentes. E aí ele deu a estrutura das palavras todas separadinhas, bonitinhas, tá? O que é a morfologia? A parte que é responsável por estudar a estrutura e as classificações das palavras, tá? Há certas palavras ou elementos que são utilizados para formar outras palavras, tá? E aí é possível combiná-los. Desde que eu digo eu vendo, tu vende, ele vende, nós venderemos. Tem um elemento básico ali daquele verbo vender, que eu posso formar outros verbos. E assim também é com as palavras. Os morfemas são as menores unidades de sentidos da escrita. São as menores, os mínimos detalhes, tá? E aí eles se classificam: radicais, temas, afixos, desinências, vogal temática, vogal de ligação, consoante de ligação, tá? E cada um com as suas funções. O radical e o tema, eles são os elementos básicos e significativos, porque o radical é aquela base da estrutura da palavra, onde através dela nós iremos formar outras palavras. Então, através do radical, nós iremos formar outras palavras, tá? E o tema é a mesma coisa, é a junção do radical mais da vogal. E aí a vogal temática mais o radical forma o tema, tá? E os afixos? O que são os afixos? E os prefixos? É aquele elemento que vem antes ou depois do radical. E eu vou explicar por partes. Só tô dizendo assim o que é, tá? Desinência e vogal temática são os elementos modificadores da significação, ou seja, da raiz, do radical ou do tema. São os elementos que modificam o radical. São os elementos que modificam a sua estrutura significativa, tá? Vogal ou consoante de ligação. Já de estudo, são elementos que ligam. Servem para ligar os elementos e para facilitar a pronúncia, tá? Então, quando eu digo a palavra abraçar, seu radical é braço. Braço. Porque ela vem de um exemplo de braço. Seu radical é braço. Então, braço é o seu radical. Pois é através dele que formamos bracinho, braceletes, e entre outras palavras. Então, para descobrir o radical de uma palavra, basta compará-las com outras da mesma família. Então, como é que eu vou? Professor, mas como é que eu vou descobrir o radical? Vamos comparar as outras palavras, os outros nomes da mesma família. Quando eu digo vender, quando eu digo vendo, venderemos, vender, vendo, venderemos. Peraí. Vamos comparar quais são as palavras cognatas, quais são as palavras que são iguais, quais são as bases que são iguais. Vende. Então, se eu tenho vende em todas as minhas palavras da mesma família, eles são radicais, tá? O A, que aparece na frente do radical, no caso de abraçar, o A que aparece no radical, ele é um prefixo. E o ar, que aparece depois, no final da palavra, ele é composto de da vogal temática A, mais a desinência verbal R, que indica o infinitivo. Então, aqui, ó, abraçar. A, prefixo, braço, radical, A, vogal temática e R, desinência verbal. Aí, veja só. Como você pode perceber, são usados muitos fonemas para formar as palavras. A seguir, você vai conhecer melhor cada tipo de fonema. Vai conhecer melhor o prefixo, sufixo, radical, vogal temática, desinência verbal, desinência nominal e assim sucessivamente, tá? O radical.
que é o radical? É o elemento básico e significativo das palavras. E é nele, no radical, que se abriga o seu sentido essencial, o seu sentido literal. Então, quando eu digo legal, ilegal e legalidade, eu tenho o legal, o radical, ali. Então, o restante, o idade, será ou afixos, ou desinências, ou vogal temática, ou consoante, ou vogal de ligação. Depende, a gente tem que parar para analisar e saber qual é o conceito, tá? Então, observe uma parte que se repete em todas as palavras cognatas: legal, ilegalidade e legalmente, tá? Ilegalidade, tá bom? Então, aí, o elemento básico, que nesse caso de legalidade é legal, ilegal também é legal, ilegalmente também é legal. O elemento básico e significativo da palavra legalidade ou legalmente é legal, seu radical é legal, tá? Os afixos são elementos que geralmente dependem do radical, porque eles se juntam com os radicais para formar palavras derivadas. Então, os afixos, eles dependem dos radicais. E aí são os elementos que se juntam ao radical ou ao tema para formar novas palavras. E aí, prefixos são os que vêm antes do radical e os sufixos são os que vêm depois do radical. Então, quando eu digo assim, ilegal, o i, ele é afixo, tá? Ele é um afixo, que é a formação de palavras derivadas, e o ilegal, ele vem prefixo, porque ele vem antes do radical. Mas quando eu digo legalmente, legal é o radical e mente vem depois. Então, depois ele vai ser sufixo. Os afixos que vêm antes do radical são prefixos. Os que vêm depois do radical são sufixos, tá? As desinências são elementos terminais indicativos de flexões de palavras. Então, aí existem dois tipos de desinência: a desinência verbal e as desinências nominais. As desinências nominais, elas vão indicar a flexão do masculino e feminino, e no número se ele é singular ou plural. Aí é a função da desinência nominal. Já a desinência verbal, indicam as flexões de número e pessoa, modo e tempo. Então, ela vai dizer se é singular ou plural, feminino ou masculino, e aí vai dizer se está no presente do indicativo, se no futuro do pretérito, se a sua conjugação é a R e IR, tá bom? Então, eu botei, o exemplo que o livro deu foi vende, radical vende, aí a desinência ó, depois vendemos, depois vendia e depois vendíamos, tá? Então, a desinência ó, presente em vendo, é uma desinência número pessoal. Por quê? Porque ele indica que o verbo está na primeira pessoa do singular. Já quando eu digo vendemos, ele é número temporal, que ele vai caracterizar que está na primeira conjugação, por causa da vogal temática é, e vai indicar o número pessoal, mos. Então, vendemos, ele vai participar como modo temporal, tá? Vogal temática. O que é a vogal temática? A vogal temática é a vogal que se junta ao radical para receber as desinências. Lembra do que eu falei? Que juntas ela vai receber a desinência. E o tema é a junção do radical mais a vogal temática. Então, quando eu junto o radical mais a vogal temática, tema, tá bom? E a vogal temática, ela se caracteriza verbos da primeira conjugação com vogal temática A. Então, verbos terminados em AR é primeira conjugação. Verbos com vogal temática E terminados em ER, segunda conjugação. E verbos com terminação I, terceira conjugação, terminados em IR, tá? Aí eu já falei sobre o que é o tema
E por último, vogais e consoantes de ligação. O que são as vogais e as consoantes de ligação, gente? Nada mais é do que morfemas que surgem por motivos que venham facilitar a pronúncia daquela palavra. Então, quando eu digo cafeicultura, eu tenho café mais a vogal I, que é de ligação, e cultura. Então, cafeicultura. Paulada, pau mais ada, né? Pau mais o L, que é a consoante de ligação L, mais ada. Então, vogais e consoantes de ligação são morfemas que surgem para juntos facilitarem e possibilitarem as pronúncias de uma determinada palavra. Tá bom, meus amores? Então, lembrando que na formação dos morfemas eles têm radical, desinências, afixos, que são os prefixos e sufixos, e tem desinência verbal, desinência nominal, vogal temática, tema e consoantes e vogais de ligação. Tá bom, meus amores? Então, para casa, páginas 52 e 53. Teve dúvidas? Pode vir me procurar, não tem problema, me procurem. Olha, professor, estou com dúvida nesse conteúdo. Dá para a senhora explicar novamente esse conteúdo? Eu não entendi. Eu quero fazer a atividade, mas não entendi. Dá para a senhora explicar? Sempre estou à disposição, meus amores. Eu estou à disposição sempre de todos vocês para poder retirar dúvidas, para explicar se preciso for, quantas vezes for e em quantos motivos for necessário para retirar essas dúvidas, tá bom, meus amores? Então, por aqui hoje é só. Lembrem de fazer as atividades, lembrem da disciplina de me mandar as atividades, tudo direitinho, tudo bem bonitinho, tá? Beijo, até a nossa próxima aula.